Vamos lá? Vou pedir para o Yuri e a Vivian, por favor, fiquem de pé. Virem para a turma. Vocês estão vendo, gente? Eles estão com lanchinho. Isso é pecado sem perdão, é sacrilégio. Pode, obrigado. Obrigado por pagar esse mico. Eu estou usando o Yuri e a Vivian porque eu ia dar exatamente esse recado. Se faltou o tempo lá e você ainda está lanchando e você precisar trazer, não tem problema, não é pecado, tá, gente? Você pode trazer na hora do culto, não faça isso, mas como é uma aula, então não tem dificuldade não, tá? Pode trazer, viu, Éder? Você também, pode entrar, sentar aí. Ok. Irmãos, então estamos estudando sobre as características próprias do povo batista. Essa semana estamos celebrando a Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, o padre católico agostiniano Martinho Lutero, ele afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e assim iniciou o que ficou conhecido como a Reforma Protestante. E nós temos uma herança da Reforma Protestante, né? Só que, como nós temos visto, nós somos reformados dos reformados, tá? Então, nós somos a reforma, como alguns dizem, reforma radical, né? Nós, batistas, entendemos que a Reforma Protestante foi bênção, foi um movimento de retorno às Escrituras, mas ela ainda deixou algumas coisas por serem reformadas. E aí, então, o povo batista, prestando atenção nisso, então trouxe aí a reforma da reforma. Diga, Amélia. Eles pensaram assim, já que é para fazer diferente, vamos fazer direito. Já que é para reformar, não é de fazer diferente, para reformar, vamos reformar direito esse negócio, né? Vamos às últimas consequências, né? Então a gente está vendo aqui os princípios. Talvez você diga, peraí, mas eu estou sentindo falta do princípio do sola escritura. Mas é que isso é lá da reforma, então nós abraçamos, ok? Os evangélicos eram para abraçar todos, tá? Mas nós estamos trabalhando princípios que dizem respeito exclusivamente aos batistas, tá bom? Então, essa é a intenção. Muito bem. E aí, então, de novo, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu sugiro esse livro, que é o que a gente está se baseando, Fundamentos Batistas. Tem vários outros, mas esse é o que eu estou sugerindo aqui para os irmãos. Nós trabalhamos, então, o congregacionalismo, já trabalhamos a membresia, o conceito de membresia. Vamos terminar hoje exatamente o conceito de membresia. E aí, então, a gente começou pelo conceito de igreja. Lembra desse conceito? Quem já conseguiu decorar? Eu também não. Mas vamos lá, vamos ler de novo. O que é a igreja? É a organização criada por Cristo e fundamentada no ensino dos apóstolos, sendo composta por aqueles que professam a fé na morte e ressurreição de Cristo por meio do batismo e ceia, se comprometem com a edificação espiritual e assistência material mútuas, se submetem à liderança e disciplina bíblicas e se dedicam ao testemunho do Evangelho por todo o mundo para a glória de Deus. Ok? Então isso aí fica como norteador do que seja igreja para a gente. Bom, aí nós vimos aí que infelizmente hoje, por conta do individualismo e consumismo, existem hoje os namoradores de igreja, né? O que é o namorador de igreja? Olha aí.
Enxerga a igreja como uma atitude egocêntrica de consumidor, o que é que ela vai trazer para mim? Tem uma independência arrogante que nega a necessidade de outras pessoas, ostenta um olhar excessivamente crítico acerca dos problemas e imperfeições existentes em todas as igrejas. E aí, então, uma reflexão para a gente, né? Será que eu sou um namorador de igreja? Irmãos, se somos, se eu sou, o que é que eu tenho que fazer? Mudar de atitude, né? Considerar, me arrepender e mudar de atitude, ok? Esse é o caminho. Muito bem. Por que ser membro da igreja? Aí trouxemos aí as razões, algumas razões aí. O chamado à salvação é também um chamado à membresia da igreja. A membresia faz parte dos mandamentos dados aos cristãos. Os cristãos são chamados a responsabilizar-se uns pelos outros, a disciplinar alguém que está dentro da igreja. E existe uma... eu estou lendo aqui, mas aí... E existe uma responsabilidade mútua entre os membros e seus líderes. Depois nós vimos as imagens do Novo Testamento, nós somos membros do corpo de Cristo, né? Membros do reino, membros da família de Deus, né? São 3 imagens das mais importantes da igreja. Quem é chamado para ser membro da igreja? Regenerados somente, né? Batizados e aqueles que firmam o pacto. Gente, deixa eu explicar aqui o que eu quero entender, o que eu quero trazer para os irmãos como pacto. O pacto não é nada mágico. Teve gente que teve dificuldade quando eu usei essa palavra, né? Pacto. O sentido é de aliança, compromisso. Nós, quando somos membros da igreja, nós firmamos um compromisso um com o outro. Não é simplesmente chegar, assistir o culto e ir embora. Tá? Então é isso que eu quero dizer com um pacto. Não quer dizer que agora que você vai ser membro da igreja, o ritual é você cortar aí o pulso e colocar o sangue junto com o sangue do outro irmão e fazer o pacto de sangue. Não é, por favor, não é nada disso. O sentido é de compromisso, é de aliança. Isso quer dizer que eu estou comprometido com os irmãos estão comprometidos comigo para o benefício mútuo. Tá? Benefício espiritual, benefício material até, né? Essa semana foi legal o encontro de homens. A gente está estudando Provérbios, né? E lá pelas tantas, não sei porquê, foi tratado sobre maçonaria, né? Cristão pode ser maçom? Alguém me perguntou, né? E a minha posição como pastor, queridos, para os irmãos, para a nossa igreja é não. Não coaduna, não cabe um cristão ser maçom, né? E um dos motivos, primeiro que tem vários motivos, primeiro que é uma religião, ainda que a maçonaria diga que não é, mas e adora um Deus diferente das Escrituras, ok? Então, esse é um dos motivos. Mas um deles é que nós não precisamos de um grupo maçônico, não é? Uma vez que nós temos esse compromisso uns com os outros, né? De ajuda até mesmo material. Né? Patrícia, por exemplo. Patrícia está mudando para Rio Preto, gente. Como eu já avisei aqui. Mais umas semanas aí ela está mudando, né, Paty? Aproveita já para trazendo os presentinhos para ela ter muita saudade da nossa igreja. E ir chorando bastante. Mas o que a gente conversou, a gente estava conversando sobre isso. Ela mora sozinha, viúva, tal, mora sozinha, está indo para morar com os filhos lá em São José do Rio Preto. E aí, então, ela disse, pastor, dia tal é a mudança. Eu falei, olha, se você precisar, use o PIB-LOG, né? Os homens da igreja vão fazer a sua mudança. O que é isso, gente? Nós nos preocupamos materialmente, até materialmente, uns com os outros. Então, se há necessidade, nós
fazemos, e nós vamos lá, ok? Isso quer dizer, isso tem a ver com o pacto, que não é pacto, é compromisso. Por favor, vamos mudar a palavra para não gerar confusão, tá? E aí, lemos o nosso compromisso. Quem não pegou o compromisso por escrito, pode pegar, eu ainda tenho aqui. E aí vimos as responsabilidades dos membros, a responsabilidade primeiro da mutualidade, uns aos outros, é ajudar uns aos outros, né? Depois a responsabilidade da disciplina, não é? Nós precisamos sim exortar uns aos outros, ok? Isso é disciplina. Responsabilidade da reunião, adoração e encorajamento mútuos, ok? A responsabilidade para com o congregacionalismo, ou seja, a congregação toma decisões, e a responsabilidade para com os líderes. E aí nós vimos que para cada responsabilidade tem benefício, não é? Lá, a mutualidade. Qual é o benefício da mutualidade? Qual é o benefício de uns aos outros? Orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, exortar uns aos outros e etc. Qual o benefício disso? Edificação e maturidade do corpo. A igreja como um todo, ela é edificada, ok? E aí nós vimos isso em Efésios capítulo 4, lembra? Ok? Nós vimos esse organograma aqui no domingo passado. Muito bem, foi aqui que nós paramos e aqui que a gente vai dar continuidade. Uma outra responsabilidade que gera benefícios é a responsabilidade da disciplina. Eu não vou me deter aqui, porque o próximo princípio que nós vamos tratar é o princípio da disciplina. Então, a partir do próximo domingo, nós vamos estar tratando sobre disciplina. Se você achou membresia um conceito forte, se prepare para o próximo. Vou logo avisando. Se prepare para estudar sobre disciplina. Qual é o benefício da disciplina? Saúde, em primeiro lugar, para o indivíduo e depois para a igreja como corpo de Cristo. Ok? Saúde. A gente vai ver isso melhor no próximo domingo. Bom, reunião, responsabilidades da reunião, adoração e encorajamento mútuos. Qual é o benefício de estarmos juntos, congregando e não abrirmos mão disso, né? Bom, existem vários benefícios, como crescimento, amadurecimento, né? Pessoal e mútuo, encorajamento mútuo, mas tem algo aqui interessante, olha só. Cristo está presente de maneira única. Interessante. Peraí, mas Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Bom, sendo Deus, ele não está em todos os lugares? Sim, é verdade. Mas existe uma presença especial de Cristo quando a igreja está reunida. Quando a igreja está reunida. Mateus capítulo 18, ele trata sobre disciplina. A gente vai tratar desse texto melhor aqui a partir do próximo domingo. Mas no verso 20, Jesus ele traz algo aqui bem interessante. Quem lê para a gente, por favor? Ok. Olha só. Gente, o contexto aqui é disciplina. Jesus está falando aqui de disciplina. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos para disciplinar, eu estarei presente. De toda forma, a ideia aqui é a sua presença de maneira especial na reunião dos crentes em nome dele. Então, existe uma presença especial de Cristo quando nós nos reunimos em nome dele para a glória dele. Ok? E aí, queridos, a gente não pode abrir mão disso, né? É por isso que o autor
o Mark Dever, ele traz isso aqui para a gente. Olha só. Cristo está presente entre o seu povo reunido de maneira diferente daquela experimentada por um cristão que participa aqui entre aspas, participa via áudio, vídeo ou qualquer outra forma de mídia. Ok? Olha só, eu mencionei isso aqui anteriormente. A transmissão dos cultos, das aulas, nós temos feito e queremos melhorar cada vez mais. E para ajudar os irmãos que estão impossibilitados de estar aqui presencialmente. E esses irmãos são abençoados dessa forma, eu tenho certeza disso. Mas isso não pode substituir o presencial. Isso não pode substituir isso aqui, ó, o tete a tete, o olho no olho, o privilégio de podermos estar presencialmente juntos. Né? Por quê? Porque Cristo está presente de maneira única. Quando a igreja presencialmente, ela se reúne. Okay? Lembra da história da igreja primitiva, quando os cristãos eram perseguidos por Roma, presos e levados para a arena, para o Coliseu e serem mortos? Em face dessa ameaça, por que eles faziam questão de se reunir? Eles podiam fazer simplesmente como muitos cristãos na pandemia fizeram. Não, a gente não vai se reunir porque a gente está correndo risco. Então, vou ficar quieto na minha, em casa, esperar passar. Por que eles fizeram questão de se reunir, até escondidos, em catacumbas, né? Em casas, escondidos, mas reunidos? Por quê? Porque eles entenderam o valor de estarmos juntos como cristãos, louvando e exaltando ao Senhor, porque Cristo está presente de maneira especial. Então a gente não pode abrir mão disso. Ok, queridos? Muito bem. Próximo benefício. A responsabilidade é o congregacionalismo. E qual é o benefício do congregacionalismo? Congregação madura. A gente já tratou sobre isso no primeiro conceito. A congregação como um todo amadurece, como um todo ela cresce. Uma outra responsabilidade é para com os líderes. Né? Nós vamos tratar mais para frente também só sobre liderança, presbíteros e diáconos. Mas aqui, já falando ainda que de passagem, mas colocando que a igreja ela tem uma responsabilidade para com o seu pastor ou pastores e líderes. Né? A 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13, o apóstolo Paulo ele orienta para que a igreja acatasse os seus líderes com apreço e tê-los com amor em máxima consideração. Olha só. Essa é uma responsabilidade da igreja para com os seus líderes. Capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, verso 9. A igreja não poderia aceitar acusações contra os seus presbíteros, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Então não pode ser simplesmente alguém que se levanta e acusa o pastor de alguma coisa. Não, tem critério. Hebreus 13, 7. O exemplo dos pastores deve ser considerado e imitado. Hebreus 13, 7. Quem pode ler para a gente aí, bem alto? Lembrai-vos dos vossos líderes que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida,
ouvintes a fé. Isso. Francisco, leia também o verso 17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo por isso, não vos seria útil. Ok. Veja só a responsabilidade, então, da igreja para com seus líderes, com seus pastores, ok? E, irmãos, nós vivemos o tempo da internet. E eu preciso trazer uma palavra de advertência para os irmãos. Cuidado. Porque é muito fácil a gente ser pastoreado por um pastor de internet. O que é um pastor de internet? É aquele que prega lá, bota lá as pregações no YouTube, aula no YouTube. E eu tenho, eu acabei de mencionar, a nossa igreja tem as pregações, a gente sobe no YouTube os vídeos das pregações e das aulas. Mas eu não sou pastor daquelas pessoas que estão na internet. Tem gente que me ouve lá do outro lado do país. E às vezes me manda mensagem: pastor, que bênção, essa mensagem me encorajou, me edificou, fez isso e aquilo. E eu fico feliz, glória a Deus que de alguma forma isso contribuiu, mas eu não sou pastor dessa pessoa. Não sou. Eu sou pastor daqueles que são membros da igreja presencialmente. E sabe qual é o valor disso? Porque eu conheço qual é o seu pecado, eu conheço qual é o seu problema, eu conheço quais são os seus desafios, eu conheço quais são as suas debilidades, quais são as suas dificuldades. E aí, então, eu peço a graça do Senhor para que eu possa te ajudar nisso. Pastor de internet, meu caro. Não sabe nem quem você é. Não sabe nem teu nome. Né? Então, cuidado em você colocar apreço demais em pastores de internet, ainda que sejam homens fiéis, bíblicos, e existe sim, não é? Mas o que está lá não é para o seu pastoreio. É isso que eu quero dizer, ok? O pastoreio ele tem que ser feito de maneira presencial, e a internet não possibilita isso. Oi. Espera, só um minutinho. Eu vejo da seguinte maneira: cada pastor que Deus chamou, vocacionou, estão fazendo o trabalho, estão fazendo o nome de Cristo, seja lá onde for, no mundo inteiro. Então, quando nós, ovelhas de Cristo, estamos ouvindo os pastores, nós damos glória a Cristo, porque Ele escolheu e nós estamos ali conferindo na Bíblia, né, que realmente Ele está falando a verdade. Porque Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, onde você pode estar preso em algum lugar e não tenho nem internet, e aí Deus de alguma forma vai realmente cuidar de mim, como cuidou de Elias lá, montou um corpo alimentar ele. Sim. Então, desta forma é que nós temos que falar: olha, Deus está comigo, e eu amo a minha igreja, amo os irmãos, mas nem sempre posso estar, porque os velhinhos não podem vir, né, aqui estar conosco. Sim. Então, é por isso que a gente às vezes pode visitá-los, né, levar uma palavra de consolo em nome de Deus. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é isso aí. Perfeito, irmão Linto. O que eu quero dizer é, as mensagens pela internet são mensagens que, se bíblicas, elas são edificantes, mas elas não são um pastoreio, elas não substituem o pastoreio presencial. Ok? Não confunda isso. Não troque o pastoreio presencial por mensagens de internet. Tá? Cada um tem o seu lugar. Qual é o benefício do pastoreio, então, presencial? Instrução, não é?
ensino das Escrituras, não somente o ensino público, mas o ensino também particular, reservado. Né? Existem alguns irmãos que vêm no gabinete, nós conversamos e eu abro a Bíblia e digo, meu irmão, a vontade de Deus é essa e essa e essa. Não é? Então existe a instrução também, não só pública, quanto também a particular. Proteção. Proteção do quê? Proteção de falsas doutrinas, falsos ensinos. Não é? O exemplo a ser seguido, né? E o cuidado que nós recebemos. Esse é o benefício, então, de assumirmos as nossas responsabilidades em relação aos nossos pastores, em relação aos nossos líderes. Muito bem. Qual é a importância de recuperar uma membresia significativa? Por que recuperar? Porque no nosso tempo, muitas igrejas, infelizmente, inclusive batistas, perderam de vista essa questão da membresia. O negócio é você ir na igreja, assistir o culto e ir para casa e está tudo certo. Bom, então precisamos sim recuperar. Agora, o que é membresia significativa? É a membresia bíblica, é a membresia do pacto, é a membresia do compromisso, é a membresia em que nós nos responsabilizamos uns com os outros. Né? Então, é essa membresia do que eu me refiro que nós precisamos recuperar. Qual a importância disso? Primeiro, o testemunho corporativo confiável. Né? O que é o testemunho corporativo? É o testemunho da igreja. É o testemunho da igreja. E que, irmãos, o diabo, ele luta com todas as suas armas para que o testemunho da igreja seja maculado na cidade. Ok? Então, como que a membresia nos preserva disso? Nós cuidamos para que um determinado irmão, por conta do seu comportamento, ele não venha macular esse testemunho da igreja. Um irmão que ele vem no culto de domingo, a gente não sabe o que ele faz durante a semana, a gente não sabe por onde ele anda, ninguém sabe de nada, ele simplesmente chega, senta e vai embora. E lá fora todo mundo sabe que ele é membro da primeira igreja batista em Indaiatuba. Querido, isso é um risco enorme para o testemunho da igreja. Porque sabe lá Deus o que essa pessoa está fazendo. E se essa pessoa, então, ela comete alguma coisa que traz realmente prejuízo, é um escândalo, quem que vai ser prejudicado também? A igreja. Pode ter certeza, o pessoal lá fora vai dizer, vem cá, se você falar lá no seu trabalho, eu sou lá da PIB. É mesmo? É daquela igreja, daquele cara que fez isso, isso e isso? Né? Então, por que a gente tem que prestar muita atenção na questão da membresia? Por conta do testemunho da igreja. Ok? Pastor, isso é tão sério. Isso já aconteceu com a gente morava numa cidade tão pequena. Pega o microfone. Isso é tão sério. A gente morava numa cidade pequena lá em Santa Catarina e a gente sempre testemunhando, né, de Jesus para a nossa família, porque é só a gente que é convertido, né? E um irmão lá da igreja teve um rompante com um funcionário na rua e um primo da Cleide foi lá, né, se intrometer, porque ele conhecia o funcionário que estava tomando o rompante lá do irmão, né? E daí o irmão lá falou, você sabe com quem você está falando? Ele, sei sim, você é lá da igreja tal. E se for para ser assim, eu não quero ir na tua igreja. E a gente era membro da igreja. Olha.
Ele falou, ó, se é para ser assim, igual lá você é na sua igreja, eu prefiro ir para o inferno. O primo daquele falou isso. Gente, o nosso testemunho foi tudo lá, por causa de um irmão. Olha como esse negócio é muito sério. Então é isso, queridos. A gente precisa realmente cuidar daqueles que são, de fato, membros da nossa igreja, também por conta do testemunho corporativo. Ok? Segundo lugar, fortalece a saúde da igreja como corporação. Ok? Quando a gente trata fielmente da membresia, isso ajuda a saúde da igreja. Né? Pecados são tratados, pessoas são restauradas, e isso é saudável para a igreja. Agora, olha só o que é o próximo item que nos mostra o porquê que é importante. Demonstra amor por aqueles envolvidos em membresia não significativas. O que é aquele que é envolvido em membresia não significativa? É o não morador de igreja. É aquele que vem de domingo, não se envolve com ninguém, ninguém sabe da vida dele, é esse. Bem, quando nós confrontamos essa pessoa, nós estamos demonstrando amor. Olha só que curioso. Peraí, não é o contrário? Se a gente confronta essa pessoa e não deixa ela... Não era melhor a gente deixar ela quieta, sentadinha lá e pronto, deixar Deus fazer? Bom, se a gente faz isso, a gente não está demonstrando amor. É isso mesmo. Estou vendo os roxinhos assustados aí. Olha só. Quem consegue enxergar aí para ler para a gente? Mateus, vai lá. Não é amoroso deixar essas pessoas com falsas esperanças. Alertá-los de que não estão vivendo como seguidores genuínos de Cristo é um aviso em amor. E dar o passo final ao remover da membresia aqueles que não respondem aos nossos avisos é a maneira mais forte de expressarmos a nossa preocupação pelo Deus destino eterno, pelos seus destinos eternos. Desculpe pelo... Essa atitude é muito mais amorosa do que permitir que tais membros continuem num estado aparentemente perdido, sem uma palavra sequer de advertência. Olha só. Nós vivemos Por que esse princípio aqui choca a gente? Porque a gente vive a cultura de uma pedagogia libertina. Deixe as crianças, deixe as pessoas à vontade para fazerem e viverem o que acham por bem. Né? E nós aplicamos isso para a igreja, então nós achamos que cada um é cada um, e as pessoas então podem vir ficar ad eterno assistindo o culto e indo para casa e ponto final. Mas o que esse autor está trazendo para a gente isso não é amor. O amor, ele exorta. O amor confronta. O amor, ele vai de encontro aos pecados. E ele assume o compromisso do desgaste. Porque confrontar o irmão não é fácil. A gente tem um desgaste em relação a isso. Então, quem ama, assume esse desgaste. Não é? Então, se nós, é ao contrário, uma vez que, geralmente, quando a gente está em assembleia e algum irmão ele é disciplinado ao ponto de ser desligado da membresia, sempre tem alguém, né, que fica com aquilo no coração. Isso não é amor. A igreja não está amando. Não, é o contrário. Se nós fazemos todo o processo, né, buscando restauração, buscando então que aquele irmão venha ao entendimento do seu pecado e mude de vida, mas
ele não escuta e chegamos ao final do processo de desligá-lo da membresia, isso não é ódio, é ao contrário, isso é amor. É a última atitude da igreja para que, dessa forma, Deus use a igreja para, em algum momento, levar a esse irmão ao entendimento de que ele está errado. Ok? Então, disciplina, a gente vai ver isso depois, na verdade é amor. Bom, esses princípios então, como é que funcionam na prática? Na nossa igreja, no nosso dia a dia, já é a terceira aula tratando sobre esses princípios. Como que a nossa igreja funciona, então, em relação a membresias? Como a gente lida? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós devemos cada vez mais firmar, esclarecer e lembrar o pacto da igreja. Ok? Aquele lá que você levou para casa por escrito, alguns irmãos já me entregaram, outros podem me entregar quando puderem, mas nós queremos sempre voltar a esse compromisso. Sempre, esse é um resumo daquilo que são as nossas responsabilidades mútuas. Então a gente precisa sempre voltar a ele. Então, firmar o nosso compromisso mútuo, o nosso pacto, esclarecê-lo e lembrá-lo sempre. Sempre estar recorrendo a ele. Ok? Em segundo lugar, não abrir mão do credo ou batismo. O que é o credo ou batismo? A igreja presbiteriana, ela pratica o pedobatismo, que é o batismo de crianças, o batismo infantil. Nós, como eu já expliquei aqui, nós temos o entendimento, a partir das Escrituras, que os nossos irmãos presbiterianos estão equivocados nesse ponto. Ok? Eles estão certos em vários outros, mas nesse ponto eles estão equivocados. Nós entendemos que o batismo ele deve ser somente para pessoas na idade de entender a sua profissão de fé, de entender o que Deus está fazendo na vida deles, através do Evangelho de Cristo. Então, nós não podemos abrir mão disso, né? Tem alguns irmãos vindos de igrejas presbiterianas, foram batizados por aspersão. Esses irmãos devem ser batizados por imersão, ok? Por causa dessa diferença de entendimento. De novo, o batismo não salva, nem o batismo por aspersão, nem o batismo por imersão. Essa não é a questão, ok? Nós entendemos que os irmãos que vêm de igrejas que batizam por aspersão são irmãos, se professaram o evangelho verdadeiro, a fé em Cristo Jesus, são irmãos salvos, ok? Mas eles precisam, uma vez em uma igreja batista, precisam fazer a sua profissão por meio da forma que o corpo entende que é correta. E o corpo de Cristo, conforme a primeira igreja batista em Indaiatuba decidiu, é por batismo por imersão, tá bom? Então nós não abrimos mão disso, não vamos abrir o credo ou batismo. Depois, fortalecer a classe de novos membros. Como que a gente tem feito a classe de novos membros? Ela tem tido a duração de 1 ano. E eu estou pensando até em fazer com a duração de 2 anos. Não é? Mas por hora, vamos continuar com a duração de 1 ano, quinzenalmente, e a partir do ano que vem, os irmãos que estarão chegando, agora em dezembro, vão ser recebidos, aqueles que passaram o ano inteiro na classe novos membros, vão ser recebidos agora em dezembro. Mas aqueles que chegaram já nesse segundo semestre, vão começar a nova classe em fevereiro. Vão ficar então, durante todo o ano, quinzenalmente, se encontrando comigo. A partir do ano que vem vai ser às quintas-feiras à noite, lá em casa. Nem falei com minha esposa, tudo bem, né?
Tudo bem, né, amor? Para quê? Tudo para ajudar esses irmãos a entenderem esses princípios que nós estamos trabalhando aqui, né? Que nós não abrimos mão. Agora, não é, irmãos, simplesmente cumprir tabela, como alguns podem interpretar. Eu fiz o curso, recebi meu diploma, agora eu sou membro da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Não, querido. Você pode ter terminado aquele ano, mas por algumas questões na sua vida, você vai ser orientado a aguardar um pouco mais. Por conta daquela questão do testemunho. Okay? Então, se está acontecendo alguma coisa na sua família, se está acontecendo alguma coisa no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, embora você tenha feito o curso, mas eu como pastor eu percebi que você precisa tratar de alguma coisa na sua vida antes de ser membro da igreja, então você vai ser convidado a aguardar um pouco. Okay? É assim que nós temos procedido e é assim que a gente vai proceder cada vez mais. Ok? Depois, fortalecimento dos pequenos grupos. É nos pequenos grupos que nós temos as nossas relações mais estreitas, que nós podemos aperfeiçoar a questão dos uns aos outros, conhecendo mais uns aos outros. Tá? Então, precisamos fortalecer cada vez mais. Precisamos ter cada vez mais essa supervisão e acompanhamento pastoral. Se você tem problema aí com a palavra supervisão, é só você abrir lá em 1 Timóteo capítulo 3, que você vai ver a palavra bispo, né? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O bispo não é um cargo depois do pastor. O bispo é uma função do pastor. Tá? O pastor é um bispo. E o significado é supervisor. Ele é um supervisor, então, da igreja que é de Cristo. Okay? Então, o pastor ele precisa, então, acompanhar esses novos membros, novos crentes, de uma maneira especial. E aí, cada vez mais, a nossa igreja precisamos, então, desse colegiado de pastores. Nós vimos aqui o nosso seminarista, ele está nessa caminhada. Por quê? Porque precisamos, sim, de outros pastores. Logo mais, ano que vem, ele está se formando. Em dezembro, nós vamos ter a nossa assembleia e nós vamos conversar sobre essa trajetória do nosso seminarista já chegando ao final. Virão outros candidatos no futuro, então isso deve ser motivo de oração para a nossa igreja. Prática da disciplina redentiva. Né? Ou seja, a gente vai conversar mais a partir do domingo que vem, como eu mencionei, mas sim, nós precisamos ter isso como prática. Muitas igrejas não têm. Não tem a prática da disciplina. É por isso que é estranho para a gente. Mas se nós queremos uma membresia saudável, nós precisamos praticar a disciplina. Ok? Muito bem. Um último assunto dentro desse de membresia é: quando é apropriado deixar a igreja? Já pensou nisso? Tenho certeza que já. Quando é apropriado deixar a membresia? Sabe por que a gente pensa? E isso para mim não é estranho. Nós pensamos nisso porque nós somos pecadores, certo? Alguém aí acha que não é pecador? Sim, nós somos pecadores. Pecadores redimidos. Mas pecadores. Bem, o que pecador faz, gente? Peca. Peca contra Deus e contra
o outro? Bom, se nós somos pecadores redimidos e pecamos, nós pecamos uns com os outros, contra os outros. Quando nós, então, somos vítimas desse pecado do outro, é natural a gente falar, eu vou deixar essa igreja. É normal. É normal. Quando alguém magoa a gente, quando alguém fala alguma coisa que a gente não gostou, quando alguém traz alguma situação, a primeira coisa que a gente pensa é, eu vou embora. Tem uma igreja aqui na esquina, né? Por que não? Vou aqui. Né? Oi? Colocou cantina paga, olha que absurdo. Uma heresia. Né? Então, não, eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja. Tá, isso é normal, gente. Só que a gente precisa entender quais são os motivos, os únicos motivos razoáveis para a gente deixar a membresia de uma igreja. Vamos lá? Olha só, primeiro lugar, óbvio, mudança de cidade. Se bem que, peraí, deixa eu consertar aqui, não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio. Quando eu cheguei aqui, tinha uma senhora que era membro aqui da nossa igreja, só que não aparecia nunca. Eu fui procurar essa pessoa, isso há 4 anos atrás, eu posso falar porque ninguém mais conhece aqui. Eu fui procurar essa pessoa, ela falou, pastor, não se preocupa não, eu sou membro lá da primeira igreja batista em Curitiba. Falei, mas a senhora mora aqui, em Indaiatuba? Não, mas eu assisto os cultos pela internet, né, online. Né? Então, assim, não é tão óbvio assim. Né? Hoje em dia, cada vez mais, por conta da internet, as pessoas têm pensado coisas estranhas, a Bíblia como isso. Mas sim, se você muda de cidade, esse é um motivo, então, você deve procurar uma outra igreja realmente bíblica, de preferência batista. Se não tiver lá, se tiver igreja batista, mas não for bíblica, então saia, não fique lá, tá? Mas que seja bíblica, ok? E aí então você vai procurar essa outra igreja para congregar. Agora, outros 2 motivos para você sair da igreja, você continuando na cidade. Primeiro, na sua igreja, o ensino e a pregação que obscurecem ou perdem de vista o evangelho, eles estão presentes. Então, está sendo ensinado ou pregado alguma coisa que não está de acordo com o evangelho de Cristo. Então, você vai observar bem e você vai, então, chegar à conclusão, opa, não dá para mim continuar aqui. Em segundo lugar, falhas morais não tratadas dos líderes. Né? Tem lá o pastor que ele pecou, e esse pecado é um escândalo. E isso não é tratado pela liderança. Não é? Opa, então, sim, isso é motivo de saída da igreja. Okay? É por isso que Paulo a Timóteo, ele vai dizer, não aceite acusação contra o presbítero, a não ser com 2 ou 3 testemunhas. Né? Agora, se tiver 2 ou 3 testemunhas e o pastor ele permanece impenitente, então, aí sim é o motivo de você sair da igreja. Ok? Então, eu espero que você não esteja pensando em sair da igreja. Mas, se de repente você está pensando, veja se você está dentro desses motivos. Porque, normalmente, os motivos que levam as pessoas a sair da igreja não são esses. Olha o que o Mark Dever fala. Mateus, lê para a gente aí. Nenhuma igreja é perfeita, e as pessoas divergem quanto ao estilo de louvor, prioridades no orçamento da igreja ou enfrentam dificuldades nos relacionamentos. Isso deveria ser esperado como parte da vida entre pessoas finitas e caídas.
Na maioria dessas situações, os pastores deveriam encontrar os membros a Encorajar. praticar o amor que ignora os pequenos dissabores. O compromisso assumido como membro da igreja não deve ser facilmente quebrado. Olha só, queridos. Nenhuma igreja é perfeita. Oh, desculpa se eu decepcionei você. Né? Não, a PIB não é perfeita. Ela tem seus defeitos. Nós temos as nossas dificuldades, sim. E nós divergimos quanto a quê? Estilo de louvor. Né? Tem gente que reclama assim, hoje o pessoal da banda trouxe um hino do HCC. Que coisa mais horrível, coisa mais retrógrada. Né? Esse é um. Aí, domingo que vem, a gente ouve esse irmão, né? Então, domingo que vem, a gente tira o HCC. Não, vamos só cânticos. Né? Não vamos cantar mais o HCC. Aí vai ter alguém que vai dizer assim, puxa vida, está se tornando igreja de parede preta, porque não toca mais HCC. É normal, queridos. É normal isso na igreja. Né? Ah, pastor, o ar-condicionado, gente. O pastor está muito frio. O pastor está muito quente. Né? Né, dona Simone? Nós divergimos em muitas coisas. Né? Estilo de louvor, prioridade no orçamento. Né? Os irmãos da diretoria decidiram que parte do orçamento vão para o investimento do berçário. Aí o outro pensa, acho que não devia ser o berçário, a gente devia ter climatizado o quiosque. Né? Nós... sei lá, nós divergimos também nas prioridades no orçamento. Enfrentamos dificuldades nos relacionamentos. Né? Nos relacionamentos, sim. Às vezes o irmão falou uma coisa que desagradou, fez alguma coisa, que não gostei. Então, sim, nós enfrentamos dificuldades, mas isso não pode ser jamais motivo para deixarmos a igreja. Jamais. Né? Kleber, você, então, é pai do Júlio. Que bom. Né? O Júlio é um rapaz ótimo, excelente. Né? É uma maravilha. Olha só, fica de pé, Júlio, vai, vou fazer você passar essa vergonha. Olha para a turma aí. Olha como ele está vestido, gente. Chique demais. Pinta de jogador caro, ele tem. Valeu, Júlio, obrigado. Olhando para esse rostinho, o que você acha? Ele peca? Então, aí vamos para o testemunho do pai. E aí, pai, ele já pecou na vida dele? Como é que é? Olha, sim, vai ter momentos que o Júlio, sim, é um cara excelente, mas vai ter momentos que ele vai desobedecer os pais, que ele vai falar alguma coisa que vai ofender os pais, né? Vai fazer alguma coisa que vai trazer muita tristeza para os pais. Mas a despeito do que o Júlio fez, vocês, em algum momento, vocês dizem para o Júlio, ele não é mais meu filho? Vocês desistem do Júlio? Não. Por quê? Porque é família. Família, a gente não desiste. É um vínculo que não se quebra. Se nós não temos esse entendimento, o nosso entendimento é, nossa, o irmão lá na cantina falou um negócio lá que me ofendeu, estou saindo da igreja.
Ou seja, não entendeu esse vínculo que nós temos como família de Cristo. Não, é verdade, o irmão falou uma coisa que me ofendeu. Jóia, eu vou tratar, eu vou conversar com ele, a gente vai resolver isso e vamos chegar a um denominador comum. E bola para frente. Não é? É esse o vínculo de membresia da igreja que Cristo pretende para nós e nós precisamos ter em vista, queridos. Ele termina aqui dizendo: o compromisso assumido como membro da igreja não deve ser facilmente quebrado. E é o que mais nós temos visto hoje nas igrejas, inclusive na nossa. Não gostei porque o pastor falou isso. Não gostei porque o irmão falou aquilo. Irmãos, o que eu e Simone nós temos ouvido por parte de alguns irmãos que têm dito que estão saindo da igreja porque a gente passou por eles e não falou com eles, é incrível. E, irmãos, nós temos aqui uma congregação de 100 e poucos membros. É impossível, a gente faz questão. É por isso que quando acaba, domingo de noite, quando acaba a oração, a gente sai por essa porta. Você sabe por quê? É para a gente poder estar lá na entrada, quando os irmãos saem, para a gente poder cumprimentar todo mundo. Mas é impossível a gente fazer isso. É impossível a gente cumprimentar todos. Pastor, e aí quando chega numa mega igreja, o pastor não sabe nem o seu nome. Peraí. Faz só isso. Não, mas foi importante o que você falou. Deixa os irmãos de casa ouvir. O contraponto disso é que às vezes o crente melindroso que sai daqui por conta de qualquer circunstância tão pequena como essa, ele chega numa mega igreja que é a antítese total do que o senhor está ensinando nessa manhã. Ele chega lá, o pastor, a pastora, os líderes, afim, eles mal sabem que você existe. Não há nenhum tipo de comprometimento, não há nenhum tipo de vínculo em amor em Cristo, porque eles te desconhecem. Né? E aí talvez você repense, poxa vida, ali eu tinha 100 irmãos, por uma casualidade, um único dia, o pastor acabou não me notando. Amigo, você nunca vai ser notado lá de forma nenhuma. Isso é muito curioso mesmo. Não é? É questão realmente do coração. Do coração. O que eu enfrentei, nós enfrentamos recentemente, não é? Tinha irmãos com amargura no coração contra mim como pastor, contra Simone, há anos, sem tratar, sem falar, sem a gente saber. E era curioso porque eu comecei a perceber que a gente fazendo isso, né, indo lá para a calçada, a pessoa saía pela porta da lateral para não falar com a gente. Aí a gente ia para a porta lateral, a pessoa saía pela porta central. Aí a gente ficava aqui dentro da igreja esperando que a gente saísse da calçada. Quando a gente vinha, então, a pessoa saía e ia para a calçada. E sai ainda dizendo, o pastor não se importa comigo. Isso irmãos, é uma atitude pecaminosa de coração em que nós abandonamos a membresia, abandonamos esse compromisso mútuo, às vezes até mesmo antes de sair. Não é? E isso não pode existir mais entre nós. Nós precisamos amadurecer e crescer como igreja em relação a isso. Sim, eu vou falar coisas que vai magoar alguém. Às vezes é bíblico e às vezes é porque eu erro mesmo. Mas isso não implica na desistência dos nossos relacionamentos mútuos.
não implica na desistência uns dos outros. Irmão, se eu fosse sair da igreja, toda a vida que alguém me magoa, eu tinha saído na primeira semana do pastorado. Sim, nós somos magoados também. Eu como pastor, Simone como esposa, meu filho. Né? Sim, nós somos magoados também. Mas nós perseveramos. É por isso que eu pedi para vocês antes do intervalo, irmãos, orem por mim, orem por paciência. Né? Por quê? Porque nós entendemos que esse vínculo ele não pode ser quebrado por qualquer coisa. Ele não pode ser quebrado por situações melindrosas que nós nos colocamos. Nós precisamos perseverar. É interessante essa palavra perseverar, porque é exatamente ela que Lucas se refere ao retratar a igreja em Atos capítulo 2. Vamos lá? Verso 41 e 42. Atos 2, 41 e 42. Mateus, lê para a gente aí. Você está com o microfone. Atos 2, 41 e 42. Atos 2, 41 e 42. Os que acreditaram na palavra de Pedro foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Isso. Na versão que o Mateus leu, tá, todos que se dedicavam de coração. Tem outra versão aí? Perseveravam. Né? Eles perseveravam em quê, gente? No ensino dos apóstolos, mas tem outra coisa. Na comunhão. Ah, pastor, mas isso é ceia. Não é ceia. A ceia está descrita na sequência. Aí, ó. No partir do pão. O partir do pão é a ceia. Mas antes da ceia tem a comunhão. Ou seja, eles perseveravam no relacionamento uns com os outros. Ou seja, um pisava na bola do outro, mas não desistia. Vamos continuar. Vamos continuar junto. Tratando, mas vamos continuar junto. Né? Perseverança. Então eu quero encorajar você a perseverar, a não desistir, ao contrário, a se aprofundar na membresia, se aprofundar cada vez mais no compromisso com os irmãos. Pois não, querido? Espera aí um pouquinho. Às vezes essa palavra perseverar parece que é ausência de problemas, né? E aí um pastor ele diz assim, perseverar não é não ter problemas, é recomeçar sempre. Legal. Então, alguém te ofendeu, alguém não falou com você, vai falar com ele. Sim. Então tem uma atitude, né, diferente. É isso aí. Muito bom, muito bom. Alguém tem alguma pergunta? A gente já está terminando, mas queria abrir aqui para perguntas, dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, quer colocar alguma coisa, ficou alguma coisa aí que você não concordou? Pode falar. Espera aí. Alguma dessas pessoas que saíram, pelo menos uma, voltou a falar com o pastor arrependido? Porque às vezes a gente não sabe, né? Tá jóia. Alguém tem uma outra pergunta que não seja essa? Irmão Linto, a sua pergunta ela é muito importante.
mas eu vou respondê-la na Assembleia em dezembro. Então, aguenta aí. Eu vou explicar para os irmãos da nossa Assembleia de dezembro, tudo certinho como é que está acontecendo. Tá bom? Outra pergunta. Não tendo pergunta, vamos terminar. Não, irmão, estou brincando. Pode fazer a pergunta. Não, eu entendo que quando ele fala no partir do pão, aí não tem muito a ver com ceia, não. É na comunhão mesmo. É na continuidade do que eles viviam no dia a dia. Não sei se... Tá ok, a gente vai explicar esse texto melhor. A gente não tem mais tempo, mas exegeticamente é a ceia. A gente vai ter aqui a ordenança. A gente vai tratar sobre a ordenança. A gente vai falar sobre batismo e ceia. E aí, Vanderlei, eu vou explicar melhor que sim, é a ceia do Senhor. Mais alguém? Muito bem, então vamos terminar. Vamos terminar com uma oração. Mateus, você está aí com o microfone? Ora aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor é bom, nos dá oportunidades e privilégios de aprender, Pai, como sermos discípulos do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, a crescermos em entendimento da Tua Palavra e juntos como igreja crescermos em sabedoria, Pai, para o louvor do Teu nome. Te peço agora, Senhor, nos leve em paz em nossas casas, para os nossos almoços, possamos voltar logo mais, Pai, e aprender da Tua Palavra, que ela nos transforme, Pai, e que juntos possamos caminhar, Pai, lado a lado, em unidade, em comunhão, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom almoço, irmãos. Até a noite, 19 horas.